De modo que o que acabou predominando, né, isso é um fato pouco mencionado, principalmente pela nova direita brasileira, o conteúdo ideológico que acabou predominando a Constituição de 1891 não foi o positivismo, foi o liberalismo norte-americano, principalmente o seu componente federalista. Para quem é curioso, eu recomendo muito a leitura de uma obra que está organizada em 3 volumes. Um dos deputados que participou da Assembleia Constituinte, aqui, o título, História Constitucional da República. E para quem? Do Felisberto Freire, nome do autor. Deputado que participou da elaboração da Assembleia Constituinte, da Constituição de 1991. Está nas páginas 345 a 352 que ele faz esses comentários. Né? Ele fez uma comparação. A Constituição de 1891 é quase uma cópia do rascunho que foi apresentado pelo Partido Republicano Paulista em 1870 e pouco, enfim. Bem, basta lembrar que a Constituição de 1891 ela foi rascunhada por uma comissão de 5 juristas. Depois ela foi revisada pelo ministro Rui Barbosa, né, que era um grande admirador do federalismo, né, do liberalismo norte-americano. E depois ela foi mandada para a Assembleia para ser modificada, né, e finalizada. De modo que a influência predominante da Constituição de 1891 foi o liberalismo norte-americano. Né? Teve, claro, também influência do positivismo. Né? Questão, por exemplo, da separação igreja-estado, e uma série de coisas ali. Né? A Assembleia Constituinte, você tinha uma bancada militar, de mais ou menos 40 militares. Algumas coisas, algumas pautas eles conseguiram emplacar, outras eles não conseguiram. Por exemplo, a bancada militar tem um artigo que trata disso daí. Eu vou pegar aqui, para quem é curioso, um artigo da professora Vilma Pérez Costa, né, intitulado Os Militares e a Primeira Constituição da República. Ela analisa a atuação da bancada militar nesse debate. Ela constata que algumas pautas eles conseguiram emplacar, por exemplo, a abolição das guardas nacionais, a questão do serviço militar obrigatório. Outras pautas eles não conseguiram. Por exemplo, federalismo era uma coisa que não era muito bem aceita pelos militares, mas prevaleceu esse teor federalista, né, em grande parte por postulação, né, enfim, por aspiração da bancada paulista. Ou seja, o que prevaleceu, ou pelo menos o que predominou na moldura da Carta de 1891, foi aquele figurino desejado por Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa. A esse respeito, inclusive, há um livro que eu já citei, do Eduardo Prado, intitulado A Ilusão Americana.